Boa noite a todas vocês, é um prazer enorme receber vocês aqui. Eu sou o Dr. Murilo Oliveira, quem não me conhece. Eu sou especialista em reprodução humana e meu propósito, meu foco é ajudar pessoas a construir família, porque a família ela já existe muito antes do filho, né? O filho ele vem para fortalecer e eu desenvolvi esse propósito quando eu via casais chegando na consulta, no consultório, procurando um especialista e muitas vezes brigando nesse processo, né? Criando conflitos e por vezes até separando. E aí eu comecei a questionar o que de fato importa, né. Comecei a enxergar que a família ela já existia e meu papel não era simplesmente entregar um filho, mas sim fortalecer aquela unidade familiar. A gente falou, né, sobre, 3 fases, 3 etapas anteriores. A gente falou um pouquinho sobre a decisão de iniciar as tentativas, a gente falou sobre o processo de tentativa e falou sobre a primeira FIV, né. E aí nessa primeira FIV a gente descobriu, né, a gente descobriu, eh, que além do fator masculino, que era o que a gente tinha de mais evidente, né, a gente descobriu que existia também um fator feminino, né. A gente descobriu que tinha uma granulação nos óvulos, a gente teve 10 óvulos maduros, aproximadamente, na primeira captação, e o habitual desses 10 óvulos eram formar 4 embriões, e a gente teve um embrião. A gente biopsiou esse embrião, porque já que tinha um processo de dificuldade, a gente queria utilizar nesse processo essa tentativa, né, e ter mais embriões para talvez, uma segunda ou terceira gravidez, né. Para mim, mais para a segunda e terceira, para a doutora Pamela, talvez para a segunda. Isso nunca foi um consenso entre a gente, mas enfim, só o tempo vai dizer. E nesse processo de planejamento, de pensar em guardar para a segunda tentativa, qual era o nosso planejamento? Fazer a primeira FIV, a gente fazer uma viagem ali próximo ao meu aniversário, que seria final de agosto, e depois sabendo o que que a gente tinha guardado, né, o número de embriões que a gente faria uma transferência no retorno dessa viagem. E aí, de 10 óvulos maduros, a gente teve um embrião, né, a gente teve um embrião, a gente biopsiou e o resultado veio de um embrião euploide, só que a gente queria ter mais embriões, né. A gente queria ter mais embriões para uma segunda ou terceira tentativa ou gestação, né, para os, filhos subsequentes. Então a gente fez uma viagem, né, e essa viagem foi muito importante porque deu uma deu uma acalmada, né, nos ânimos, deu uma acalmada no psicológico, a gente deu uma distraída, então essa viagem do final de agosto que a gente teve foi muito interessante, né. A gente passou por todo aquele sentimento de perda, de incapacidade, de falta de controle do processo como um todo, e aí essa viagem serviu para a gente esquecer um pouco disso e se conectar um pouco mais, porque invariavelmente, né, a tristeza vem os questionamentos, vem as nossas fragilidades e às vezes a gente acaba, naturalmente se afastando nesse processo. E aí a gente decidiu fazer um segundo tratamento, fazer uma segunda FIV, né, logo depois que a gente retornou de viagem. E aí, primeiro, né, sempre quando a gente vai fazer uma nova tentativa, existem 3 pilares essenciais que eu defendo para todos os pacientes e para mim também não é diferente, né. Eh, tá, o link é aqui, tá. Doutor, as meninas estão com dificuldades para entrar na live. O link é aquele lá mesmo, deixa eu ver se eu mando aqui novamente. Espera aí rapidinho. Tá. Deixa eu ver se eu mando aqui novamente no grupo. Tá, mandei aqui novamente na comunidade.
e vou mandar aqui novamente nesse grupo de dúvidas. Deixa eu entrar aqui para eu ver. Ó, eu acabei de entrar, de clicar no link e tá funcionando certo. Maravilha, então pede pro pessoal entrar lá. Então pode ser alguma coisa com a internet delas. Bora lá. Então a gente, depois que retornou de viagem, a gente decidiu fazer uma segunda FIV, né, com o objetivo de ter mais óvulos, e tem 3 e ter mais embriões para futuras tentativas, né, o objetivo não era só essa gravidez agora. Então, eh eu sempre sugiro, sempre quando a gente tem um resultado fora do habitual, recuperar 3 pilares essenciais. Primeiro, físico, é algo que, digamos assim, agride muito o organismo da mulher, né, o tratamento, agride no sentido de tem uma retenção hídrica, às vezes tem um ganho de peso, tem um inchaço, então, isso é algo que não é fácil. Essa recuperação talvez é a mais rápida de todas, porque depois que você menstrua, habitualmente essa retenção tende a reduzir de maneira significativa, na primeira menstruação pós-tratamento, né, o segundo pilar é o pilar psicológico, né, para mim é o prejuízo e o impacto mais importante, porque é depositado muita esperança, muita energia, muita expectativa nesse processo, então esse para mim é um dos pilares que mais precisam ter atenção, e o terceiro é financeiro. Eu não sugiro ninguém entrar em um tratamento como esse, sem uma organização, sem um planejamento financeiro. E assim a gente fez. A gente, parou para rever todo o tratamento, aonde a gente acertou, o que que deu certo e o que que não deu tão certo, e a gente tentou modificar o que as estratégias que deram errado, né, e potencializar as que deram certo. Então a gente fez uma estimulação ovariana de segunda fase. A gente tinha uma boa reserva ovariana, na verdade melhor do que a primeira fase. A gente fez uma estimulação e nessa estimulação a gente conseguiu a gente conseguiu 24 óvulos maduros. Então, se na primeira tentativa a gente teve 10, né, na segunda, a gente teve 24 óvulos maduros, o que era um número, muito bom, né. Então a gente fazer, às vezes, esses pequenos ajustes é algo que pode melhorar de maneira significativa, os nossos resultados, a nossa resposta, né. Eh, e aí a gente tinha trabalhado um pouco também o contexto masculino e a gente utilizou, uma placa para tentar selecionar, melhores espermatozoides. Essas placas são utilizadas habitualmente em pacientes que têm uma fragmentação do DNA espermático alterado, né. No meu contexto, eu tinha uma fragmentação normal, mas ainda assim a gente acabou optando por utilizar como um recurso de talvez melhorar um pouco a qualidade desse gameta, de talvez melhorar um pouco esse processo de seleção, porque a gente sabe que para ter um bom embrião, a gente precisa de um bom espermatozoide e de um bom óvulo. Se a gente tiver um bom óvulo e não tiver um bom espermatozoide, não vai para lugar nenhum, o embrião vai ser ruim, não vai ser bom. Se a gente tiver um espermatozoide bom e o óvulo não for bom, não vai formar um bom embrião, a gente precisa dos 2 gametas bons. E aí a gente volta no período de preparação. E aí as pessoas me perguntam: "Doutor Murilo, mas o que que o senhor fez? O que que o senhor tomou? O que que o senhor, fez de diferente nesse processo de preparação?". Nada demais, né. A gente tem bons hábitos, a gente tem um bom padrão alimentar, com os deslizes que pessoas habituais têm. Então, eventualmente, você sai, né, você come uma pizza, eventualmente você sai, você, faz ingesta de bebida alcoólica pontual, né. Então a gente não teve aquela restrição absurda. Óbvio que a gente reduziu esses alimentos que, digamos assim, visivelmente não são tão saudáveis.
mas a gente não teve aquela restrição para falar assim: "Ah, eu me abdiquei de tudo que talvez faça sentido para mim", não, né. A gente acredita que a vida é feito de escolhas, e tudo que a gente faz tem um preço a se pagar. E naquele momento a gente enxergou que valia a pena viver aquela experiência na viagem, viver aquela experiência de vida com minha parceira, com minha companheira, né. Então, a gente não teve, essas restrições muito rígidas, não, né. A gente, digamos assim, teve uma vida habitual e a gente tem bons hábitos, um pouquinho melhorado transitoriamente, né, mas assim, não teve uma suplementação específica diferencia não, né. A gente seguiu, o nosso padrão, né, a gente seguiu o nosso padrão. E aí, um dia antes da coleta, deixa eu ver aqui rapidinho. Um dia antes da coleta, a aqui ó, a doutora Pamela até me mostrou, né, olha aqui o tanto de retenção que ela teve de líquido, ó. Vou mostrar aqui uma foto para vocês. Aqui tem uma foto, deixa eu inclinar aqui um pouquinho para ver melhor. Aqui, deixa eu tirar aqui essa luz. Pronto. Ó, aqui de um ladinho, ô senhor, a luz não tá muito boa não. Pronto, agora melhorou. Ó, aqui do ladinho tá ela, no mês 9, e aqui tá um dia antes da coleta. Olha o tanto de líquido que teve de retenção. Então isso mexe, né, isso mexe com o emocional de qualquer pessoa. Isso mexe com o emocional de qualquer pessoa. Você se vê no espelho, você se vê na balança com quilos a mais, né. Então, isso é uma das coisas que mexem muito, principalmente com a mulher que valoriza muito esse contexto de estética, que valoriza muito, a aparência. Então, isso mexeu muito, né, foi uma das coisas que mais mexeu nesse processo de estimulação, né. Isso foi uma das coisas que mais mexeu nesse processo de estimulação. Sem contar as incertezas, né, será se eu vou ter a mesma resposta? Será se eu vou formar mais embrião? A frustração de conhecer todo o processo e de não dar certo, de perder o controle de tudo, né. E aí a gente fez esses pequenos ajustes, a gente teve uma coleta, uma captação, bem melhor do que a primeira, mais do que o dobro de óvulos. E só para contextualizar para vocês, geralmente a cada 5 óvulos maduros, a gente forma 2 embriões de quinto dia. De 24 óvulos, o esperado é ter 9 a 10 embriões. E aí, logo depois da captação, veio aquele frio na barriga, né. Será se os óvulos vão ter granulação de novo? A gente mudou medicação, a gente mudou algumas coisas, será se os óvulos vão ser granulados novamente? E aí os óvulos vieram com o mesmo padrão de granulação, né. E aí, né, já, na montanha-russa a gente já começa a falar: "Puts, será se vai acontecer a mesma coisa que a outra vez?". E aí a gente foi acompanhando e no final, a gente teve 3 embriões, bem abaixo do esperado, né. A gente teve 3 embriões, o resultado bem abaixo do esperado. A gente, biopsiou 2, o terceiro a gente não biopsiou, porque, ele estava com um aspecto, digamos assim, um pouco irregular, então a gente preferiu congelar sem biopsiar, né. Lembrando que a biópsia é um tipo de agressão ao embrião também. Então, se a gente tem um embrião, digamos assim, com bom aspecto morfológico, a chance dele sofrer com essa agressão é muito pequena. Mas em alguns contextos, né, às vezes é melhor não mexer nesse embrião, porque senão ele poderia acabar sofrendo com o processo de biópsia e a gente acabar perdendo o embrião, que a gente não queria isso, já que a gente tinha um número um pouco mais escasso, né. Eh,
Então a gente biopsiou 2 e o terceiro embrião a gente congelou sem biopsiar. Desses 2 veio um euploide, um cromossomicamente normal, e o outro veio com alteração cromossômica, né. Eh, então assim, primeira coisa, primeira reflexão que eu vou fazer até aqui, né. A gente teve 3 embriões biopsiados, contando os 2 tratamentos. O primeiro a gente teve um embrião que veio euploide, o segundo a gente biopsiou 2, veio um euploide e um normal. E isso, né, se deve à qualidade dos gametas. Nós, a gente tem uma rotina, né, bem saudável, né, a gente não comete exageros, a gente faz atividade física regular, a gente tem uma boa idade, e isso contou muito para a qualidade, né, isso contou muito para a gente ter pelo menos 2 embriões euploides de 3. A taxa de blastoação foi baixa, o número de embriões formados foi bem abaixo do esperado. Mas imagine esse mesmo contexto, só que a gente aos 40 anos. Quantos tratamentos a gente teria que fazer? Então a gente tem que aproveitar a janela de oportunidade que a gente tem, porque às vezes se a gente postergar, a gente acaba prejudicando nossos resultados. E aí a gente teria que partir para uma ovodoação, por exemplo, para uma doação de sêmen, o que quer que seja. Ah, doutor, então o senhor está falando que fazer tratamento com óvulos doado, com sêmen doado é ruim? Não, jamais. São tratamentos que vieram para possibilitar muitas pessoas superar barreiras biológicas e vivenciar a gravidez e ter um bebê, né, ter um filho. E filho, para mim, não tem nada a ver com a genética, né. Filho para mim não necessariamente tem a ver com a genética, filho tem a ver com o amor que a gente tem pela criança, né. Tem relação com o amor que é estabelecido, né. Eh, mas entre ter um filho com a própria genética e ter um filho com óvulos doado, obviamente que eu prefiro ter um filho e todo mundo, imagino a grande maioria das pessoas, preferem ter filho com os próprios gametas, né. E se for espontaneamente, melhor ainda. Mas o que eu vejo, né, na grande maioria das pessoas, é que às vezes quando precisa fazer FIV, que as pessoas, acham ruim, porque tem que fazer FIV. Ao invés de falar: "Nossa, graças a Deus que existe recurso para a gente conseguir superar uma barreira biológica". Imagine se fosse em 1960 que nem existia FIV. Ou você conseguia, ou você, enfim, desculpa, você vai ter que adotar alguém, você vai ter que fazer alguma outra coisa. Então, a FIV permitiu que as pessoas e permite que as pessoas consigam ter filhos do próprio gameta. Que bom que existe a FIV. Se não fosse a FIV, eu estava aqui sem chão. Minha filha, que eu, graças a Deus, dom divino, consigo toda noite, eu boto a mão na barriga da doutora Pamela, ela parece que tá batendo na minha mão, parece que tá fazendo aquele high five, né. É a coisa mais linda de ver. Se não fosse a FIV, eu não teria isso. Então, nossa, que pena, eu passei por uma FIV. Não, graças a Deus existe a FIV. Graças a Deus existe, né. Então, né, essa é a primeira reflexão que eu faço, né, essa é a primeira reflexão que eu faço, relacionado ao tratamento. Segunda reflexão, né, a gente chegou a cogitar, né, a pensar em fazer mais um tratamento, fazer um terceiro tratamento, fazer uma terceira FIV, né. A gente chegou a pensar em fazer a terceira FIV. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, né, a gente não suportou, né, passar por um novo tratamento. Isso não é brincadeira, né. Esses tratamentos eles envolvem muita coisa, né, envolvem muitos contextos, pessoais, conflitos, questionamentos, frustrações, e a gente decidiu, eh por questões pessoais, não fazer um novo tratamento, não fazer um terceiro tratamento, vai tentar a gente tentaria com os embriões que a gente tinha, os 2,
euploides que a gente tinha, né, e depois disso a gente reavaliaria o que que ia fazer, né. Então é muito importante, nesse processo, a gente ter sempre, né, o acompanhamento com uma pessoa que tenha sensibilidade e delicadeza que cada paciente merece nesse processo, porque o processo em si, por natureza, ele não é fácil. E às vezes, se a condução for inadequada, né, pode acabar piorando mais. E são essas coisas que fazem, às vezes, muitos pacientes, não retornarem para um tratamento, né. Fazer um tratamento uma vez e sumir, passar 10 anos e depois disso retornar, porque dói muito, né, e se não tiver a condução adequada, ah, a pessoa se fecha, gera um sentimento muito negativo e a pessoa não volta mais nem que caia alguma coisa, nem que faça alguma coisa, a pessoa não quer saber disso tão cedo, né, a pessoa não quer saber disso tão cedo. Então, a gente acabou decidindo, né, a gente acabou decidindo por não fazer um novo tratamento, porque a gente estava muito abalado, né, psicologicamente, emocionalmente, e a gente queria tentar, né, até porque o nosso objetivo, não era ficar fazendo tratamento, é ter um bebê, né. Óbvio que a gente tenta, né, dentro do contexto, maximizar o máximo de chances que a gente, quer para talvez uma segunda ou uma terceira gravidez, mas o nosso primeiro objetivo é o bebê de agora, né. A gente fez um tratamento, fez um segundo tratamento, era o que estava ao nosso alcance, né, não conseguiu ter mais embriões, paciência, né, bora tentar para ver, o que que a gente conseguiria, né, o que que a gente conseguiria de resultado a partir dali. Então, acabou um novo tratamento, né, em setembro, né, veio a primeira menstruação da doutora Pamela, os ovários precisavam reduzir de tamanho, a gente esperou mais uma menstruação, e aí no mês de novembro, né, a gente optou por, dar início ao processo de transferência, né, a gente optou por dar início ao processo de transferência embrionária. E aí, eh, a gente fez um preparo, a gente optou por utilizar um ciclo natural, né, a gente optou por, na transferência, utilizar um ciclo natural, e, nesse ciclo natural, né, o grande X da questão é que o próprio organismo da mulher produz os próprios hormônios, então a gente não precisava ficar dando uma sobrecarga de hormônio, a gente não precisava, né, dar mais hormônio. O próprio organismo produziu hormônios e o que a gente faz é fazer uma suplementação, né. O que a gente faz nesse processo de ciclo natural é fazer uma complementação do que a própria mulher já produz, né. Então, em novembro, a gente programou para fazer uma transferência embrionária em ciclo natural.